Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Bem, gente, estamos aqui com mais um programa especial para você nos domingos aqui na Rádio Boa Vista FM e também no nosso canal youtube.com/Paracatu Rural, nas nossas redes sociais, trazendo mais uma história de sucesso de um produtor rural que é conhecido não só em Paracatu, mas ele é conhecido no Brasil inteiro. Eu estou falando aqui do Paulinho do Sindicato, que é o Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, que está acompanhado do filho dele, que é o Paulo Neto. Bem-vindo, Paulinho, bem-vindo, Netinho, né? Vamos falar assim que fica mais fácil, ao Paracatu Rural. Muito obrigado pela participação de vocês e de receber a gente aqui na sua casa. Bom dia, Franz, bom dia a todos aí, aos amigos aí. Para nós é um prazer receber você aqui, né? Contar um pouco da nossa história, que é gratificante. Netinho, bem-vindo ao Paracatu Rural, primeira vez na Rádio Prusiar, né? Primeira vez. Obrigado a todos aí. Bacana. Ô Neto, então quer dizer que você herdou do seu avô o nome Paulo, né? É, foi. Você sente orgulho de ser Sinto chamado Netinho? Sinto. E o filho seu, como é que vai ser? Vai ser bisneto? Não, aí não, vai mudar. Perdeu um pouquinho dessa sequência. Paulinho, vamos então contar a história sua. Como é que começou essa vida de produtor rural? É desde o berço você é produtor rural? Seu pai é produtor? Como é que é? Então, Franz, minha história é meio diferente da turma aí. Eu posso dizer que na minha família eu sou o pioneiro, né? Tá. Nas atividades. Como é que eu acho que eu vim com esse dom de mexer com o agronegócio? Na família do meu pai ninguém é produtor rural. E o lado da minha mãe, que vieram da Itália, meus bisavós vieram da guerra, compraram um pequeno sítio no interior de São Paulo. E a minha mãe ficou nessa propriedade deles lá muito pequena, na época que meus avós vieram, né, nasceram aqui já no Brasil, vieram através dos meus bisavós. E depois meu avô faleceu, minha avó faleceu, minha mãe mudou para a cidade, foi criada com uma tia-avó minha. E meus tios também não tinham vocação não, para a terra. E aí venderam a propriedade, e aí meu pai foi transferido para Brasília em 1984. E eu, molequinho pequeno, de 6 anos de idade, meu pai comprou uma pequena propriedade em Lusiânia, próximo aqui também a Paracatu. E aí eu acho que foi ali que eu me descobri como criança, um produtor no futuro. E dali pra cá minha vida só foi em cima disso daí. Meu pai também não tem muita vocação pro agro, não. Atualmente seu pai trabalha? Meu pai trabalha, mas meu pai trabalha em outra atividade. Ah, tá. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e comprou essa pequena propriedade lá, mas meu pai hoje mexe com outra atividade. Meu pai gosta mais de mercado financeiro. Entendi. E eu que gosto mais dessa área aí do agronegócio. Então, dessa idade para cá, eu nunca parei. Minhas formações foram tudo em cima do agro, os meus negócios sempre foram em cima do agro. Minha vida é respirar agronegócio. Muito bem. Você tem 2 propriedades rurais hoje? 2 propriedades aqui no município de Paracatu. Ah, tá. E Goiás também você tem? Goiás, nós vendemos a fazenda lá agora, compramos mais um pedaço aqui para emendar na nossa e estamos buscando uma fazenda mais longe. Daqui 15 dias eu estou indo lá no Maranhão olhar umas terras lá também. Bacana. Ô Paulinho, você trabalha mais com lavoura ou com gado? Então, França, meu negócio sempre foi pecuária. E nós tínhamos uma propriedade aqui que estava arrendada para lavoura, para soja, milho. E o ano passado eu peguei essa fazenda de volta e toquei essa fazenda. Tinha umas áreas lá que estavam ainda em pastagem. E na hora que foi tirar aquele pasto ali, eu confesso para você que eu fiquei muito chateado, muito triste. E os meninos falaram que eu ia gostar da agricultura. Eu já vinha querendo entrar na agricultura há um certo tempo. E aí realmente eu me apaixonei pela agricultura. Tem os amigos aí que me incentivaram muito, que me ajudaram muito aí nesse início. Sim. Me explicando como é que era, como é que não era, como é que deveria fazer. E realmente foi muito bom, foi um sucesso. O clima ajudou, os preços foram favoráveis, então assim, para início foi muito bom. A gente ficou muito empolgado agora para o próximo ano, agora para a safra 22-23, onde a gente vai até aumentar mais um pouco a área de lavoura. Você já era um agricultor de pasto, né? Porque para ser um bom pecuarista... eu já produzia, reformava, recuperava as pastagens, já estava acostumado a fazer silagem de milho, de sorgo, fazer a integração lavoura-pecuária, mas em volumes menores, né, com risco menor também de clima, de tudo, né? Entendi. E aí a gente partiu para uma área maior, mas graças a Deus deu tudo certo.
Que bom. E tá gostando, então, da agricultura, né, propriamente dita, né? Tô gostando, viu? O bolso tá bem... Pelo menos na primeira safra que foi a passada, né? As commodities estavam bem acima dos valores de mercado. O custo também estava alto. Uhum. Mas agora, já para a próxima safra, a gente já está todo organizado, está tudo pronto. Estamos aí fazendo já agricultura de precisão, que eu peguei as terras meio em cima da hora, corrigi, mas ainda não tinha ficado uma coisa correta, né? Agora nós vamos botar as coisas nos lugares, estamos fazendo alguns investimentos. A gente sabe que o custo esse ano está muito elevado, as perspectivas de preço já não são tão convidativas como estavam, então é pé no chão. Vale a gente ressaltar sempre isso, que o agricultor, o pecuarista, não é ele que põe o preço no produto, é o mercado que coloca o preço, né? Então, e assim, você planta hoje, a não ser que você faça já um travamento, alguma coisa assim, já sabe quanto que você vai vender e para quem você vai vender, né? Você faz um fechamento assim. Se você não faz isso, então você vai ter que ficar todos os dias olhando para ver o melhor momento para fazer a venda, né? Que dependendo da cultura, você tem ali 60, 120 dias, até um pouquinho mais, 150 dias, até dependendo 150 dias, cultivar isso. Né? Então, assim, é muito complicado você comprar hoje os insumos, a semente, o fertilizante, para daqui 100 dias em média tá vendendo o produto e sem às vezes saber qual é o preço, né? É meio complicado essa vida de agricultor. O pessoal que já está mais organizado, eles já fazem vendas futuras, né? Já negociam um pouco, conseguem guardar um pouco da produção para poder vender no melhor momento, porque todo mundo, as contas chegam para pagar. Certo. Né? Então você tem que ter o fluxo de caixa, você tem que ter dinheiro para ir girando até, né, colher para poder repor o caixa, né? Com relação à questão de tempo, né? Porque a pecuária, a média de tempo é de 2 anos e meio, 3, no caso da pecuária de corte, inclusive de leite também. Isso. Nessa faixa de você começar com o animal até que ele comece a produzir e você começar a ter lucro entre 2 anos e meio e 3. Isso. E agora, passando para uma outra atividade, ainda dentro da atividade rural, que você tem aí um resultado um pouco mais rápido, na média de 120 dias. Isso. Qual que está sendo essa sensação hoje, Paulinho? Então, a gente ficou muito apreensivo, porque assim, o resultado da lavoura ele é muito rápido, né? Como você comentou aí, você planta hoje, daqui 4 meses você sabe o resultado. Se foi positivo, se foi negativo ou empatou. E o ciclo da pecuária, na verdade, igual a gente trabalha, ele demora, igual você falou, de 2 a 3 anos para você realizar ali o fechamento do ciclo. E geralmente o ciclo não para, né? Porque você já está fechando um, está abrindo o outro, e às vezes as contas na pecuária elas são muito apertadas, né? Então, assim, se você não se organizar, né, você passa um pouco de aperto, sim, com a atividade de pecuária de corte. Então, o que você tem que fazer hoje? Você tem que usar a tecnologia, né, para você poder reduzir esse tempo, para você conseguir dar um giro mais rápido no seu ciclo, para encurtar o seu período na atividade. Aí sim você consegue fazer um fluxo de caixa mais rápido. Entendi. Porque a pecuária de corte você tem que ir bancando aquilo até finalizar, né? E na lavoura você banca, mas é rápido. É rápido, é verdade. Né? É rápido. Então tem o seu credor espera. O credor espera, né? Paulinho, e pecuária de leite, você trabalhou? Pecuária de leite nós trabalhamos aí durante 5 anos. E por que nós paramos na pecuária de leite? Eu tinha que fazer uns investimentos na época. Não posso reclamar que eu ganhei um pouco de dinheiro com o leite que eu ganhei. Na época o preço do leite estava bem favorável e a ração estava num custo bem acessível, mas qual foi o objetivo? Como eu tinha uma estrutura para pecuária de corte e eu teria que fazer uma nova estrutura para pecuária de leite, uma propriedade com área maior, nós optamos para encerrar com a produção de leite para aumentar o volume da pecuária de corte. Porque a pecuária de corte hoje, como a margem é uma margem estreita, você tem que ter um volume maior. Então foi essa a opção que na época, eu optei para voltar realmente somente para o gado de corte. Entendi. Muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausinha rápida aqui para beber um gole d'água e voltamos depois do intervalo trazendo mais detalhes da vida, do dia a dia desses produtores rurais aqui, o Paulo Filho e o Paulo Neto. É já, gente, não sai daí não.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Estamos de volta com o seu Paracatu Rural, contando a história de sucesso de Paulinho do sindicato, Paulo Mendonça, Paulo Bonança. Paulo Bonança, muita gente fala assim, Bonança por quê? Por causa da Fazenda Bonança, não é isso, Paulinho? É isso aí, França. Como é que deu o nome na Fazenda Bonança? Então, de onde que herdou esse nome? Quando a gente chegou aqui em Paracatu, em 2001, aí a gente olhou a matrícula, o ex-dono dela gostava daquele seriado Bonanza, o nome dela era Bonanza. E tinha um nome também de Laço Forte. E teve uma história que contaram para nós que o pessoal que comprou ela não pagou o dono. E aí eles estavam atrás dessa turma aí que comprou a fazenda lá em Uberlândia, a turma de Uberlândia. E aí estava muito queimado o nome, tinha uma placa lá. E meu pai teve a ideia e falou assim, vamos colocar Bonança, porque Bonança significa fartura, riqueza, né? Aquele ditado, depois das tempestades sempre vem a bonança. E aí eu falei, não, o nome é bacana. E não tinha nome nenhum aqui perto, próximo. Eu falei, não, então vai ficar um nome novo e convidativo, né? Sim. Traz paz. Traz paz. E tá sendo paz, né, Graças Paulinho? a Deus. Que bênção. Paulinho, por falar em traz paz, como é que foi sua infância? Foi de paz ou você fez muito terror pros seus pais? Não, eu fui sempre um garoto muito tranquilo. Nunca dei trabalho, não. Eu sempre fui muito organizado, nunca precisou, como se diz, caindo na escola, não. Eu era meio fraco na matemática, né? Ah, é? Eu era meio devagar na matemática. Você formou em quê? Ainda sou, né? Não sou muito bom. Você formou em quê? Eu fiz colégio agrícola em Brasília, lá em Planaltina, durante 3 anos. Na época que a gente estudava e aprendia, né? Que tinha esse negócio de cumprir horários e tal. Fiz o curso técnico lá em Brasília. Depois me formei em zootecnia. Depois eu fiz gestão em agronegócios pela Unimontes aqui em Paracatu. Quando a Unimontes tinha o campus aqui próximo ao centro e se fazia pela manhã. Porque agora aqui o campus é à noite, né? Então eu fui da primeira turma de agronegócios aqui da Unimontes, quando chegou aqui em Paracatu. Bacana. E aí teve que se virar com a matemática. Aí eu me virei com a matemática. Fui professor, dei aula no colégio agrícola, dei muitas palestras, fiz 2 trabalhos de formatura, trabalhei com coisas que eu não conhecia na época. Meu trabalho mesmo, como eu formei lá em Rio Verde, em Goiás, na época BRF, que era Perdigão, chegou lá, tinha uns trabalhos novos para ser feito em avicultura de corte. Certo. Aí eu falei, não, eu vou pegar isso aqui para mim. Foi um primeiro trabalho realizado com novos espaçamentos dentro dos galpões. Eu fiz parceria na época com a faculdade e a empresa. Foi muito bom para mim, profissionalmente foi muito bacana. Entendi. Me abriu muitas portas. Paulinho, o seu pai, Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, né? Paulo Ribeiro de Mendonça, é o pai no caso. Isso. Ele está trabalhando, você falou, em Brasília? Meu pai e minha mãe moram em Brasília. Né, Qual o nome da sua mãe? Minha mãe chama Zélia. Zélia Maria Nicolino de Mendonça, o Nicolino dos italianos, né? Dos meus avós lá da família dela. Era muito braba? Não, minha mãe é tranquila. De vez em quando dava umas chineladas em mim e na minha irmã. Vocês são 2 irmãos no casal? 2 irmãos no casal. Qual o nome da sua irmã? Minha irmã chama Aline. Aline. Casada? Casada, tem 2 sobrinhos que moram em Brasília, né? Já tem sobrinho neto também? Já tem um netinho já, rapaz. Não, sobrinho neto, é neto da sua irmã? Não, minha irmã não, minha irmã é mais nova do que eu. Tá. Mas eu já tenho um netinho também. Você tem quantos anos, Paulinho? Eu tô com 47. Nossa, é quase da mesma idade então, hein? Menino. Rapaz. Rapaz direito. E a esposa? Bom, minha esposa também não é muito ligada no agro, não. Não é não? Não. Acha bonito. Mas não. Vai lá fazer foto? Vai fazer foto. Ela mexe com essas coisas, né? Ela é nutricionista, influência digital aqui na cidade.
Então ela faz muita foto, mas é mais relacionada a outras coisas. Qual o nome dela? Maria Cláudia. Maria Cláudia. Ela não pôde estar aqui com a gente hoje para a gravação, mas um abraço aí para Maria Cláudia. E os filhos? Um só? O Paulo Neto e a Thalita, né? A Thalita mora em Rio Verde, lá em Goiás. E casada, tem um genro muito bacana, trabalhador. E tem um netinho agora, né? Que tira as atenções das outras coisas pra gente ficar um pouquinho puxando o saco, né? A gente acha bom. Dá alegria pra casa, né? Eles, meus sobrinhos, quando vêm aqui, divertem bastante. Traz alegria. Que bom, que bom. E a sua filha, ela transformou em quê? A minha filha, hoje ela tá trabalhando em casa. Ela comprou umas coisas de gráfica e faz essas canecas, mexe com outras atividades lá. Legal. E o genro é? Meu genro mexe com vendas lá em Rio Verde. Ele trabalha com máquinas e tem uma empresa também com o pai dele. Que legal. E você, garoto, netinho? Tá aí estudando? Estudando, tô agarrado na veterinária. Veterinária, pois é, rapaz. Você não quis fazer agronomia, né? Eu acabei fazendo, né? Fez? Fiz lá, fiquei 6 meses em Uberaba fazendo. Aí acabou que eu acabei não adaptando e não gostando do curso. Herdou a não vontade da matemática do seu pai? Herdei. Não aptidão para matemática. Mas e aí, tá gostando da veterinária? Tô gostando, já tô no 3º período já. Que bacana. Vai tá ajudando seu pai no dia a dia na fazenda? Vou. Cuidando da parte burocrática aqui, ajudando ele? É. Você ama a atividade rural, né? Gosto Dá pra muito. ver pela cabeça aí, ó. O IB. Como ele foi igual eu, foi criado no meio do gado, né? Então é difícil você assimilar, assim, mudar de atividade, né? Mas eu acho que ele ainda vai ter uma queda para a agricultura, a hora que vê os resultados. Aí Atrai bastante, né? E realmente, a agronomia hoje é a bola da vez, né? É verdade. A molecada que tá vindo aí, formando aí, tem emprego. O agro em si tá muito bom nessa questão de empregos, né, França? A gente trabalha lá no sindicato, você sabe disso. A procura por qualificação por parte dos produtores é muito grande. Então fica a dica aí, ó, para essa turma que ainda às vezes não tá definindo o que quer, dá uma olhadinha com outros olhos pro agro, porque da agora para frente não volta mais. Nós precisamos de mão de obra qualificada. Tem um sobe e desce, mas numa subida, né? É um sobe e desce numa crescente. Porque, assim, observando o agro de fora, como que eu tô aí com o programa há pouco mais de 7 anos, né? Fez agora em 2022 7 anos, e a gente de fora percebeu que passou um período que há poucos anos atrás teve uma coisa bem complicada, mas anos anteriores estava mais complicado ainda, né? Então, como você falou, olha, pode ser que daqui 1-2 anos não seja tão bom quanto foi esses 2 últimos anos, mas vai ser melhor do que o pior ano que teve anterior. Então a tendência é essa. Por quê? Pelo meu ponto de vista, Paulinho, e se eu tiver errado você me corrige, porque o mundo enxerga o Brasil como celeiro do mundo de verdade, não é só um apelido. Isso aí é uma realidade que não tem como voltar atrás. Hoje nós somos o 4º maior produtor mundial de alimentos, e você sabe, nós somos primeiro em muitas coisas. Nós somos o país que nós temos clima, terra, né, temos condições. A gente fica tecnologia, a gente fica aí tomando paulada do mundo, de forma geral, em questão de segurança alimentar, questões de meio ambiente, mas nós vamos dar um pulo agora nos próximos 3 anos para o 3º, e daqui 10, 15 anos será o 1º. Isso é uma realidade. O mundo queira ou não queira, nós vamos ser o maior produtor mundial de alimentos. Né? Nós temos as condições aqui para fazermos isso. Nós precisamos, primeira coisa, fazer o dever de casa. Precisamos eleger, tocando um assunto importante aqui, pessoas capazes de conduzir o país de forma correta. Para começar daí. Porque da porteira para dentro nós temos eficiência, nós sabemos trabalhar. Né? Tem terra, como você falou, tem clima. Temos clima. Tem tecnologia. O que não tem está desenvolvendo. Está desenvolvendo. Né? Você pega 30 anos atrás, 20 anos atrás, nós éramos importador de tudo. Hoje nós somos exportador das maiores commodities. Nós somos primeiro em soja, segundo em milho,
primeiro em frango, segundo oscilando, suíno segundo, bovino café também segundo, beirando aí. Café primeiro, açúcar primeiro. Então, assim, nós temos um potencial muito grande. Olha o tanto que a gente importava trigo. Hoje nós já estamos exportando um pouco de trigo. Né? E o trigo aqui na nossa região, aqui próximo aqui, é o melhor trigo do Brasil. Foi o que nós conversamos recentemente. De qualidade. Foi o que nós conversamos recentemente. Então, por falar no trigo, inclusive, há estudos aí, Paulinho, dizendo que o Cerrado, né, não só o mineiro, mas o Cerrado goiano também, Distrito Federal, enfim, essa região nossa aqui do bioma Cerrado, é o que vai produzir o trigo que vai fazer a gente ser autossuficiente, inclusive exportador. Exatamente. Porque nas outras áreas que já produzem, não tem mais como expandir, não tem como aumentar a produtividade, né? Já chegou no limite. É isso mesmo. E aqui para cima, onde o Cerrado foi descoberto há poucos anos pelo Alisson Paulinelli, né? E a equipe, né? A gente fala dele, mas ele e a equipe que resolveu olhar para o Cerrado e falar assim, não, ali a gente pode produzir, e está produzindo, e cada vez mais e mais. Cristalina Goiás, 2 anos atrás, se eu não me engano, foi líder na produtividade de trigo. Esse ano, de novo, líder mundial, não líder nacional, mas líder mundial em produção. Em produtividade, né? O produtor de Cristalina conseguiu aí o que ninguém conseguiu até hoje, né? Na produtividade, em área não é pequena, numa área considerável, né? Conseguiu a maior produtividade de trigo do mundo. E o mais importante é a produtividade com a qualidade, né? O que eles têm questionamento é que o trigo nosso tem qualidade superior. Você tocou num assunto que acho que vale a pena a gente também falar, que é a questão política, mas eu não vou abordar dentro da questão eleitoral que a gente está acontecendo, mas é importante as pessoas pararem para pensar nisso. Mas eu quero falar da sua questão política, não como político em si, como candidato a prefeito, candidato a vereador, que você nunca foi, né? Já foi alguma vez vereador? Não. Mas na questão política da atividade. Hoje você é presidente do sindicato e é membro também da FAENG. Qual que é a sua representação dentro da FAENG? Então, eu sou um dos vice-presidentes da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, né? É uma forma de fazer política. É uma forma de fazer política, né? Política para defender as questões do agro. Sim. Né? Porque igual a gente já falou, nós somos muito penalizados pela sociedade e às vezes a sociedade não sabe o que está acontecendo no campo. Porque é fácil você acordar de manhã, pegar o seu pó de café e coar um café, abrir a geladeira, esquentar um leitinho ali, né? Tá o pãozinho ali, buscar na padaria, mas para isso estar lá, você tem que ter alguém que produza. E nós, politicamente, no agro, não somos bem representados. Mas isso é culpa nossa. Por isso que eu falo, nós precisamos sair de nossas propriedades e cobrarmos mais dos nossos políticos para nos defender mais. Certo. Porque é bonito fazer vídeos institucionais, mostrar, mas e aí? E a nossa representatividade? Eu posso falar para você que na bancada do Agro Mineira, hoje nós não temos 3 representantes fortes. E se tem, nem barulho não faz. Não faz barulho, a gente não escuta, a gente não vê. Então a gente precisa cobrar mais. E a federação está aí com um novo formato, num novo modelo, com mais cobranças, com mais questionamentos, mais interior e menos Belo Horizonte. Entendi. Porque se os nossos gestores não vierem no interior para saber o que está acontecendo, a capital só recebe. Né? Lá na capital não tem agro pesado igual tem no interior. E a riqueza do agro está no interior. Mas nós, como líderes e como produtores, precisamos de cobrar isso. Todo produtor rural ele pode ser um pouquinho político. Pode e deve ser. Participando das associações, dos sindicatos. Por exemplo, nós temos um problema de segurança no campo, que é um fato isso para todo o Brasil, não é só Paracatu e Minas Gerais. Mas se o produtor não entrar em contato, não comunicar, não questionar, não bater, a gente não consegue fazer com que as coisas andem. A gente sabe que isso é uma realidade. Hoje nós precisamos fazer nossa segurança particular no campo, na cidade, porque só a polícia não consegue. A gente sabe dos problemas que existem, né? Nós temos aí vários problemas. Então, assim, a gente tem que cobrar mais. E eu, por exemplo, estou lá no sindicato, podem ir lá, podem questionar, podem debater, podem reclamar, pode levar sugestões, nós estamos lá para receber o produtor. Entendi. Porque a instituição que representa legalmente o produtor é o Sindicato dos Produtores Rurais dos seus respectivos municípios. Né? Então nós estamos lá para isso, para tomar paulada na hora que tiver que tomar, na hora de ser elogiado, a gente recebe com muito
muito grato, muito afeito, mas a gente tem que andar juntos. É verdade. Né? Os problemas têm que serem questionados. É verdade. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui de novo e vamos voltar a cruzear aqui. Você já viu que o Paulinho é bom de prosa, né? Quem conhece o Paracatu Rural, que acompanha sempre, já viu ele aqui no Paracatu Rural em outros momentos. Agora que ele está contando um pouquinho da vida dele, mas ele não desliga da atividade dia a dia dele, não. Porque a vida dele é essa mesmo, tá bom? Sai daí não, é rapidinho. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? De volta com seu Paracatu Rural, contando a história do Paulinho do Sindicato, Paulinho Bonança, o Paulinho Ribeiro. Tem que dar os títulos todos. Mas Paulinho, vamos ficar quietinho um pouquinho aqui, eu vou falar com o Neto. Neto, e a sua infância aí, lá na roça? Todo dia você ia pra lá com sua irmã, como é que foi? A minha infância foi assim, eu nasci em Planaltino, no Distrito Federal. Aí a gente, depois de um tempo, a gente se mudou pra Brasília. Aí a gente sempre vinha quando podia, né? Com meu pai a gente vinha pra fazenda, passar o final de semana com ele. E aí foi durante assim muitos anos, até que acho que foi 2007, né? 2007 que a gente mudou pra cá. Aí eu já tive passando até um contato maior assim, de ir todo dia pra fazenda com ele, de ver como que era o dia a dia e aprendendo um pouco. Mas era seu pai que chamava ou você que falava, pai, eu quero ir? Eu tinha vezes que eu queria matar a aula pra poder ir, eu não deixava. Sério? Você queria matar a aula, é? E os colegas de escola, como é que é? Ei, como é que é lá na roça? Vamos lá passear? Tinha isso? Tinha isso também. É? Aí sempre levava, né, comigo pra gente ver como que é, né, pra aprender um pouco. Que bom. E quando você encontra essa turma aí, seus colegas, que não são os colegas de faculdade, faculdade todo mundo fala a mesma linguagem, né? Mas os colegas de escola, os amigos que não são ligados diretamente ao agro, como é que é? Eles ficam perguntando, às vezes criticam um pouco porque vê essas coisas na rede social? Tem uns assim que criticam, outros perguntam alguma coisa. Mas você tem argumento para tudo quanto é lado. Tem. Quando alguém fala assim, o agro polui, o agro só acaba com as coisas, essas babuzeiras que o povo fala, aí você tem na ponta da língua o que é, né? Bacana. E o que você fala para essa turma hoje que está aí com 18 anos, 16 anos, que já está começando a pensar que faculdade vai fazer? O que você fala para essa turma aí? Vale a pena investir no estudo do agro? Não, vale muito a pena, né? Porque é muito bom, assim, né? Que é uma área que engloba várias coisas, né? Uhum. Entendi. Tanto na parte pecuária quanto na parte de agricultura, né? Apesar que você não gostou muito da agronomia, mas foi por causa da matemática, né? Matemática química. Mas acaba que você vai voltar daqui um tempo, depois você terminar de fazer. Eu tô pensando assim, acabar a veterinária, né? Depois sobrar um tempo aí, voltar pra agronomia, né? Acabar de terminar o curso. Fazenda, trabalhar, ganhar dinheiro. Não, mas aí os dois, ué. Dá pra fazer os dois, Paulinho? Dá pra fazer os dois. Então tá bom. Ainda mais agora que assim, pra quem tá na atividade igual vocês, fazer um EAD é até fácil, porque parte do dia a dia de vocês vão acabar vendo na faculdade. Acontece isso hoje com você, né? Uhum. Você tá no dia a dia ali tratando o gado, cuidando lá com seu pai. Uhum. Na faculdade você acaba vendo muita coisa que na prática você já viu, né? Vi. Acaba que às vezes você até ensina. Uhum. Tira uma ondinha lá de vez em quando. Paulinho, das atividades que você viveu até hoje na zona rural, né? Pecuária de leite, pecuária de corte e agora agricultura. Uhum. A cereja do bolo é a pecuária de corte? Pra mim, assim, como a gente foi desde menino mexendo com isso, então a minha paixão, né? A minha intensidade no negócio é a pecuária de corte.
E o que a gente já fez? Eu já mexi com cria, com recria, com engorda. Hoje eu tenho gado de genética, né? Que a gente faz um gado PO da raça Nelore, Nelore Mocho. Nós temos algumas parcerias também com o gado Guzerá, com a turma aqui de Paracatu, né? Que é o Leandro, o Thales, o Arilson aí, o Zé Humberto, Santiago Vilela. Então são parceiros nossos. Mas assim, por que é a cereja do bolo? Porque a gente acostumou com aquilo e é muito prazeroso, Francis. Quando você está na fazenda mexendo com gado, aquilo é uma terapia para mim, não é um trabalho. E você está naquilo que você gosta. Faz com amor, aquilo ali, o resultado não precisa ser surpreendente. Só de você estar naquilo ali, já é maravilhoso. Então eu me sinto muito realizado com o que eu faço. Sabe, assim, o agro é apaixonante. As pessoas quando chegam e falam, poxa vida, você está no curral mexendo, quantos compradores de touros vão lá em casa e chegam lá em casa e falam, pô, eu achei que você só mandava fazer. Eu falei, não, eu faço. Eu aparto o gado, eu que vacino, eu estou na inseminação, eu estou nas transferências de embriões, eu estou no manejo do dia a dia, eu que coloco sal, eu que saio nos pastos. Então eu faço toda a rotina. Tá comigo isso, entendeu? Eu realmente, o olho do dono ali que ajuda a engordar o gado. E eu estou em todas as atividades, entendeu? Todos os dias, se deixar eu estou lá. Às vezes tem dia que não dá, mas praticamente todos os dias nós estamos ligados diretamente às atividades. Essa parte do operacional eu gosto de estar muito presente. Entendi. Eu estava muito preocupado com a agricultura, como é que eu ia fazer. E o que eu fiz? Eu abracei tanto que dava 5h30 da manhã eu já estava na fazenda. Já olhando praga, medindo se a soja estava crescendo ou não. A hora que o agrônomo passava para poder dar uma olhada, eu já estava com mais ou menos, eu já estive lá hoje. Não, eu vi seu rastro. Que horas você foi? Eu falei, não, eu fui de madrugada. Vocês falaram para mim que manejo de pragas, a gente olha ou à noite ou no amanhecer. Então eu já estive lá, entendeu? Então eu sou assim, muito dedicado naquilo que eu pegar para fazer, eu vou fazer. Tá? Eu gosto muito de fazer essas atividades, de estar interagindo com aquilo ali, com os meus colaboradores, entendeu? Uma coisa que eu gosto, eu faço com muita satisfação. Nada para mim é difícil. Difícil para mim, às vezes, é um domingo. Que você está em casa e descansando, mas já pensando na segunda-feira no que você tem que fazer. Né? Aquela questão de estar ansioso. Então, aquilo ali me motiva. O que me motiva é eu ter coisas para fazer. Né? Eu estou com vontade de olhar umas terras no Maranhão agora e o povo fala, você está louco? Eu falo, não, para mim isso aí não é problema. Eu vou de carro, eu vou de avião, por enquanto ainda a gente tem gás, né? Tá com a força total, então a gente tem que ir agora, porque depois não adianta. E também se pode comprar agora, mais pra frente se resolver também pode vender. Pode vender, se for o né? caso. Então, assim, a fazenda em Goiás, no dia que meu pai falou pra mim, você quer vender? Eu falei, eu quero. Depois eu fiquei aí praticamente aí 6 meses chorando todo dia. Eu ligo pros meninos lá, e aí como é que tá? De vez em quando eu vou lá, né? Que ainda estou acabando de a gente fazer os acertos e tudo. Então, assim, doeu muito. Entendo. Mas assim, como eu saí de lá para aumentar minhas áreas aqui, então eu não saí do negócio. Eu saí para ficar mais concentrado aqui, para aumentar a agricultura. Porque você entrar na agricultura igual a gente entrou, para investir do zero, com maquinário, com equipamentos que são caros, a gente optou por fazer isso. E realmente, graças a Deus, a gente continuou na atividade e com um negócio que realmente trouxe o resultado que a gente esperava. E a atividade rural, seja pecuária ou agricultura, por mais você tem que seguir sempre aquele mesmo processo, nunca um dia é igual ao outro, né? Nunca é. Não adianta você falar que tem a rotina, porque todos os dias são diferentes. Né? Tirar leite todo dia no curral é diferente. É diferente, porque hoje tem o pessoal do leite aí tá expectativa de tirar o leite hoje, tem aquela novidade de uma novilha que pariu na noite anterior, tem aquele negócio da ordenha não funcionar de madrugada e o cara tem que tirar na mão. Entendi. Né? Correr no vizinho, preciso da sua ajuda, eu tô com muito leite e minha ordenha não funcionou, tô sem energia. Né? Então, assim, todo dia tem uma coisa diferente, tem uma surpresa
que às vezes não agrada, mas a maioria das coisas que acontecem no agro são super agradáveis, né? Você pegar uma planta e começar um plantio e acompanhando aqueles detalhes do crescimento da lavoura, e a hora que você começa a colher e a colheita vem com fartura, e sua produtividade é ótima, poxa, você fica com aquilo ali é só gratidão. Entendi. Não tem como você não ficar feliz. Né? Eu tenho um amigo meu, vou até falar o nome dele, me ajudou muito, me deu muita orientação, que são os Pintão, o João e o Donizete. O Donizete, outro dia eu estava lá na porta do sindicato e ele estava vibrando. Eu falei, o que foi? Não, comprei mais uma máquina, entendeu? Então aquilo ali que faz o cara vibrar, entendeu? Uma máquina num custo alto, mas se ele não comprar, ele não produz, ele precisa. E a autoestima do cara é que faz com que ele quer andar acelerado, né? Verdade. É diferente. A né? gente já gravou com o Zé Donizete e realmente dá para sentir o amor que ele tem, assim como você tem. Porque se você tem a oportunidade de trabalhar num negócio que você ama, aquilo ali nunca trabalha, aquilo ali é só alegria. O duro é aquele cara que tem que levantar cedo e aguentar um patrão e falar assim, puxa vida, eu queria mudar de negócio, mas não dá. Né? E nós não temos horário. Né? A gente levanta cedo, dorme tarde. Vive. Tem dia que tem que dormir cedo porque você já está cansado, no dia você tem que levantar cedo. Mas aquilo ali é a mesma coisa de estar no paraíso. É uma vida, o agro é uma vida. É uma vida. Né? É igual você falou, não é um trabalho, a pessoa vive aquilo ali o dia a dia. Aquilo ali é tão motivante que você não quer parar. Você não quer parar. Quando você começa os preparativos para a safra, você já está pensando na safrinha. Colheu a safrinha, você já está pensando o que insumos vão usar na próxima safra. A pecuária é a mesma coisa. Terminamos de inseminar agora, no início da estação, os bezerros vão começar agora. Aí você já está organizando agora para os nascimentos, quais os touros melhoradores que nós vamos usar na próxima estação, o que nós vamos fazer de investimento, reforma de pasto, confeccionar silagem. Então a atividade não para. É o ano todo pensando encerrando um ciclo, uma atividade, entrando em nova fase, então você não para. Que bacana. Paulinho, eu estava pensando aqui, seria muito interessante hoje, professores, né, principalmente das turmas dos menores ali, que dá para controlar, para fazer uma excursão nas fazendas, né, procurar, por exemplo, o sindicato lá, falar, olha, a gente queria levar uma turma, organizar aí um ônibus e tal, pegar um produtor rural que tenha disponibilidade para receber essas crianças lá, para mostrar realmente isso aí, é coisa que a gente, eu que não sou produtor rural, tive a oportunidade, assim como acredito que vocês dois também, pegar o algodão, colocar água e fazer o feijãozinho brotar ali. Toda criança passou deveria passar por isso, né? E ir para a fazenda e ver aquilo ali na terra, né? Nós precisamos realmente fazer um trabalho educacional com as crianças pequenas. Eu tive lá em Uberaba esses dias e vi as crianças das escolas indo para conhecer o agro, para eles verem da onde vem o leite, né? Da onde é produzida a carne. Então isso é muito importante, trazer das escolas essa base. Por exemplo, esse ano a gente trabalhou 3 dias de campo na fazenda. Nós fizemos um dia de campo de agricultura, de questões de adubação e de variedades. Fizemos um do projeto que a gente entrou. A nossa fazenda está produzindo agricultura de baixo carbono, um projeto a nível nacional. Foi um dia de campo e agora nós fizemos um dia de campo com os alunos aqui de Paracatu também, com 50 alunos do curso técnico em agropecuária, que foram à fazenda. Então, assim, eu estou de porteiras abertas, o sindicato está lá com mais de 500 cursos, né, França? Você sabe disso. Então, os produtores realmente estão procurando. Agora, a gente precisa realmente divulgar mais o agro para a sociedade civil em geral, para nos procurarem, para ter mais entendimento. E a importância é isso, é lá na base, na educação, para que as pessoas conheçam o campo. E até porque as perspectivas é de crescimento do setor. Se tem crescimento, vai abrir oportunidades de emprego daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. E sempre a ideia é ir aumentando. Hoje a gente vê os agricultores e os agropecuaristas de porte maior, eles têm escritório na cidade. Então eles não precisam de pessoas somente lá na fazenda. Você precisa de uma secretária, você precisa de um financeiro, né? Hoje as pessoas, de um advogado. Então, assim, está muito ligada a outras atividades. Né? Você não precisa só do técnico, do agrônomo, do zootecnista, do veterinário, não. A gente precisa de outras formações profissionais para te auxiliar ali como uma ferramenta no seu negócio. Né? Todo mundo precisa. Né? Igual você falou, você precisa de um advogado.
tem uma questão para resolver, vai ter que ir no advogado. E o advogado que atende o produtor rural, ele tem que se especializar nessa área, porque é enorme a legislação. É isso que a gente fala, hoje todo mundo tem que ter uma especialidade, uma especialização em algo. Né? Porque assim, a evolução das coisas são constantes. E parar de estudar não dá. Né? A gente todo dia tem um lançamento de um produto novo, de um defensivo, de uma semente de pastagem, uma semente de soja, milho. Então assim, você tem que conhecer aquilo ali a fundo, né? Olha, você tem que ir lá para ver. O Francis plantou aqui na casa dele e aqui em casa eu plantei e não deu certo. Aonde eu errei? Por que o Francis conseguiu do lado de cada cerca colher bem e eu nessa variedade eu não colhi? Por que essa raça aqui em casa não deu certo e meu vizinho está muito bem com essa raça? Cada um tem uma atividade, tem um manejo. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que entender muito sobre isso e buscar conhecimento, senão a gente fica para trás. Bacana. Intervalo de novo, rapidinho a gente volta, sai daí não, é rapidinho mesmo, viu? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? De volta com seu Paracatu Rural, proseando aqui com o Paulinho Bonança, Paulinho do Sindicato, Paulinho Ribeiro, Paulo Filho e o Paulo Neto também, nós estamos aqui proseando com ele, né? A segunda geração de produtor rural, como o Paulinho já contou aqui no início do nosso programa, o Neto então é a segunda geração de produtor rural, né? Paulinho, a gente sabe muito e já conversei com você algumas vezes, a gente vê você animado demais da conta quando fala na questão da pecuária e principalmente na genética. Você gosta muito de fazer melhoramento genético, buscar sempre o melhor. Por que isso acontece, Paulinho? Então, França, quando a gente estava mexendo com pecuária de corte, a gente viu que poderia ser um novo leque, né? Trabalhar com gado PO para vender genética aí para... PO é o que, Paulo? É o puro de origem, né? Para a gente vender um gado que tem documento, que tem registro pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, porque a gente via que a qualidade do gado no nosso município, no Noroeste, quando a gente começou, não era um gado com uma genética boa. Aí eu pensei, vamos trabalhar a genética para a gente começar a disseminar essa genética para o Noroeste, que era a venda de touros melhoradores para os produtores locais. Antes importava e agora está produzindo e exportando, vamos usar esse termo. E está mandando para outros estados. Nós já vendemos animais aqui para 14 estados da federação, para Bolívia, né? Nós temos aí 2 touros que estão em central aí de parceria com outros criadores que estão vendendo sêmen para todo o Brasil, né? Então assim, a gente achou que pudesse ser um leque novo e que nos iria agregar valor na nossa atividade. Se a gente já está mexendo com pecuária de corte, por que não a gente fazer pecuária seletiva, que é a pecuária de seleção de animais melhoradores, para a gente disponibilizar isso para o mercado? Aí a gente já faz um leilão anual, a gente já tem clientes aí nesses 14 estados, né, que já compraram e recompram os touros, clientes aqui no próximo a Goiás que sempre estão buscando genética nossa, aqui no Noroeste também a gente vende muito touro. Certo. Então a gente já resolveu criar. Nós temos terra, né? Temos espaço, temos condições de fazer esse trabalho e a gente abraçou e vem dando muito certo também. O Paulinho, pelo que eu sei, o Brasil importava animais, né, de outros países, o zebuíno, não é isso? Isso. Conta um pouquinho dessa questão aí, que hoje a gente está mandando... Não, hoje no Brasil... Tecnologia de onde a gente importava, é isso? O Brasil trouxe a origem do gado zebu, é a Índia, né? O Nelore, o Guzerá, o Tabapuã, que é uma raça que foi feita de cruzamento no Brasil, mas tudo com origem indiana, certo, né? O Gir. E aí o que acontece? Hoje o Brasil
como nós somos o maior produtor de genética do mundo também, né, a gente hoje está exportando para alguns países. Nós exportamos para o México, para Guatemala, Bolívia, Colômbia, né, o próprio Paraguai levou muita genética do Brasil de zebuínos. Hoje, por exemplo, nós que éramos importadores de material genético, hoje nós somos o maior exportador genético do mundo. Né? O Brasil é o país que mais faz fertilização in vitro no mundo. Né? Mas o clima ajudou a gente a fazer esse melhoramento para poder mandar para os outros lugares e eles serem melhores do que eram? Serem melhores do que eram, porque hoje ninguém faz um programa tão sério no mundo de melhoramento genético de raças zebuínas igual nós aqui no Brasil. Né? Hoje nós temos a maior exposição de gado zebu do mundo, que é sediado em Uberaba todos os anos, e todos esses países vêm buscar genética aqui. Hoje nós somos referência mundial em melhoramento genético de raças zebuínas, né? Então, assim, nós temos a maior instituição organizacional de pecuária do mundo, que é a ABCZ, né, que faz os registros. Nós temos os programas de melhoramento genético, que nos dá o norte, da onde a gente quer chegar com essa evolução. A gente abatia um boi no Brasil com 48 meses. Hoje a gente consegue abater o boi com 22 a 24 meses. A gente está conseguindo encurtar o ciclo devido a essa tecnologia, ao melhoramento. E essa ferramenta é muito importante. Quando você consegue colocar um touro melhorador num rebanho comercial de vacas de campo, gado comercial, você desmamar um bezerro a mais com uma arroba a mais, no final é mais R$350 a mais num bezerro. Quer dizer, o cara desmama 100 bezerros, é R$35 mil a mais um ano. Né? Então, a pecuária tem que ter a eficiência da agricultura. Então, nós temos que otimizar isso. Para quem não tem costume muito com a atividade rural, enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando de alguns memes que o pessoal coloca de invenções do brasileiro, dizendo que o brasileiro tem que ser mandado para a NASA para ser estudado, porque tudo que pega reinventa. E isso acontece na agricultura e na pecuária. Tudo que o brasileiro enfrenta de dificuldade, reinventa e faz melhor do que a origem. Com certeza. É o caso, por exemplo, aí da questão. Com certeza. Hoje o Brasil é referência, é polo mundial, né? Nós temos aí vários estudos, né? O Brasil pesquisa, nós temos aí as instituições governamentais que trabalham em cima disso e as empresas privadas que investem nisso, porque isso dá resultado. Isso traz retorno financeiro para o pecuarista, para as empresas de melhoramento genético e agrega valor no material para o mundo. Né, você vê, vou citar exemplo aqui da raça Guzerá. Né, o Guzerá, quando voltou na Índia agora para se comprar um material genético, trouxe pouca coisa, porque viram que o Guzerá brasileiro, a raça Guzerá aqui, estava melhor do que ela na Índia. Né? Então hoje nós somos referência nisso. O Nelore, aquele Nelore que era conhecido como canela fina, tardio, hoje não, o Nelore é comparado com a carne de Angus. Nós estamos buscando marmoreio na carne, encurtando o período de abate. Então, nós daqui a 10 anos vamos ser referência na carne no mundo. O encurtar o tempo de abate, além da questão financeira, também tem uma carne de melhor qualidade, né? Uma carne de melhor qualidade. Hoje a gente não precisa mais esperar um boi de 48 meses para depositar gordura, igual tinha que depositar. Hoje, devido ao melhoramento, com 24 meses esse boi está acabado, com 21 arrobas, os cortes padrão que os frigoríficos hoje querem, e essa carne é vendida lá fora, né? A carne brasileira lá fora, quando você chega lá e vê na embalagem, que na Europa principalmente, que tem o selo da carne Brasil, todo mundo quer carne brasileira. Isso é fato. Isso é fato. Ou seja, o produtor rural ganha, que aí ele ganha financeiramente mais, porque ele consegue ter o produto vendido mais rapidamente, então ele tem um custo fixo diluído nisso aí. E o consumidor final ganha, porque ele vai ter uma carne, já que ficou mais barato para produzir, ela vai chegar um pouquinho mais barata também. Ela tende a chegar com preço mais acessível. Aí o pessoal fala, França, mas você tá doido, você tá falando que carne tá barata? Olha, gente, a gente tem que levar em consideração diversos fatores, tá? Eu tô falando aqui de carne barata, mas se você levar em consideração todos os fatores que a gente tem hoje para ter uma carne um pouco mais cara, o que é? Nós temos menos oferta do que a demanda. O Brasil está exportando muito mais do que estava exportando. Então, até que o produtor rural consiga ter o gado, uma quantidade maior para poder abaixar o preço no mercado final aqui para a gente, aqui no supermercado, né? Então leva um certo tempo.
Outra coisa, o custo, a alimentação também desse animal interfere no preço final. E diversos outros fatores também influenciam para que o preço da carne chegue mais cara para a gente hoje do que era 1, 2, 3 anos atrás. Mas se for comparar em relação a outros lugares no planeta, ela acaba ficando mais barato porque é uma de melhor qualidade, inclusive. Hoje, devido a essa crise mundial, a gente tem comparado alguns países aí, quando eles mandam para nós aqui preço da carne, preço da soja, preço do milho, preço do etanol, do diesel principalmente. O Brasil, com essas questões todas que nós estamos enfrentando, ainda tem um custo de venda final ainda mais acessível do que outros países, né? Então, produzir não fica barato, tudo é custo. Ô Neto, e essa paixão do seu pai pela genética e desse tudo que falou aí, eu sei que tá lá na veterinária estudando, você também é apaixonado desse jeito? Eu gosto muito. É? Gosto. Me conta então como é que é o seu dia a dia ali na fazenda, né? Que você, tudo que vê na faculdade aplica, o que você viu lá no dia a dia leva para a faculdade? Me fala um pouquinho mais desses detalhes aí. Olha, essa parte da genética a gente mexe no dia a dia, né? Na parte da inseminação, que a gente vê também lá na faculdade, já fiz até o curso também, né? De inseminação. É uma parte muito bacana, né? Que a gente aprende a mexer, aprende a inseminar, é uma parte que vê também a reprodução do animal, né? Então é uma parte bacana isso aí. E você faz inseminação então todo dia lá? Você já aprendeu? Assim, eu fiz o curso, tô começando a levar jeito assim pra aprender a mexer, sabe? Tem que pôr a mão na massa, ué. Mas tem que começar a praticar mais pra começar a aprender. O laboratório tá lá. Tá lá, eu falo pra ele, aproveita, porque se você errar em casa, é mais fácil do que errar na casa dos outros. Em casa são cascudo, né? Em casa é mais fácil, né? Porque não pegou, a gente repete, né? Tá ali pra treinar. Ele gosta muito dessa parte aí, que é a parte de zootecnia também, que é a parte de você fazer o melhoramento, né? Ele gosta muito, ele decora pai, mãe, as linhagens, tudo. Eu já tive isso na minha cabeça. A minha memória fotográfica era muito boa pra isso, mas hoje eu sou uma negação para decorar nomes, essas coisas, né? E questão de decorar é importante, mas anotar é fundamental, né? Isso aí, todo mundo com quem eu já conversei, isso desde o início do programa, todo mundo falando, produtor rural tem que anotar. Tudo. Tem essa parte do gado mesmo, por exemplo, a gente faz em casa, a gente faz todos os custos, todos os dias. Uma coisa que a gente aprendeu com meu pai, que meu pai cobra muito, meu pai gosta de controlar, então ele que ajuda nessa parte aí financeira, né, de controlar. Eu compro, a gente já programa os boletos, os pagamentos, os dias, porque do nosso negócio depende o caixa. Sim. Se tem dinheiro, pode comprar, se não tem, não compra. E se não tem dinheiro, tem que fazer o dinheiro vir. Sim. E da própria atividade, vender gado, vender do que a gente tem, vender soja. E não dá para ficar esperando também só recursos de instituições financeiras, porque tem hora que pode não sair e às vezes sai num custo alto que aí você fica meio pé atrás, né? Não dá para pegar tudo que te oferece. Entendi. Né? Fazer conta. Eu vou chamar novamente o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco dessa prosa aqui, que está muito boa. A gente está contando um pouquinho da vida do Paulinho, mas a vida dele é isso aí, gente. É atividade o tempo inteiro. É no sindicato, é na associação, é na cooperativa, é lá na fazenda, é agricultura, é pecuária. É bom demais da conta, só. Sai daí não, rapidinho. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Estamos de volta com o Paracatu Rural, proseando aqui com o Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, Paulinho de Sindicato, com o filho dele, o Paulo Neto.
Enquanto a gente estava aqui no intervalo, Paulinho estava contando aqui para mim que antes dele decidir trabalhar diretamente mesmo, propriamente dito, na área rural, ele queria ser odontologista. Paulinho dentista. Que negócio é esse, Paulinho? Conta isso aí mais pra gente aí, pros nossos ouvintes e internautas. Então, França, eu achava bacana odontologia, né? Eu falava, poxa vida, eu vou ser dentista. Porque o dentista ganha um dinheiro e final de semana tem fazenda, né? Mexe com gado. E aí, toda vez que eu ia no dentista, uma coincidência da vida, assim, todo dentista que eu ia era metido a fazendeiro de final de semana. Às vezes precisava de um dentista que não, o doutor foi pra fazenda, só volta na segunda, na terça. Então eu botei na balança que realmente eu tendia pra mexer com o agro, falei, não, eu vou ser mais um dentista aí que não vai atender bem. E não vai ser um bom fazendeiro. E não vou ser um bom fazendeiro. Eu vou optar por logo eu ir pra atividade rural, que realmente era o que eu almejava, né? Então, deu certo. Deu certo demais. Senão eu ia ser um dentista, vou falar a verdade, meia boca. E conta mais desse negócio aí, dessa sua decisão de largar mesmo. Você falou que talvez seria até um médico. Quando eu comecei a fazer zootecnia, meu primo passou em medicina. E meu tio, faleceu meu tio Davi, falava pra mim, rapaz, vamos fazer medicina. E ficou na minha cabeça ali uns 6 meses. E todo domingo a gente almoçava junto e ele ficava, vamos fazer medicina. Mas não conseguiu me reverter, não. Eu fui firme naquilo que eu queria e graças a Deus deu certo. Sou muito realizado com o que eu escolhi. Neto, e a decisão de você fazer, então, deixar a agronomia e passar para veterinária? Paulinho fez zootecnia. Fiz zootecnia. E você está na veterinária. Seu pai teve influência nisso aí, positiva ou negativa? Ele teve influência. Ele falou, você vai fazer a veterinária. Foi assim? Não, a gente tava na dúvida, né? Se fazia zootecnia ou veterinária. Aí ele deu apoio, né? Falou, faz aquilo que você gosta mesmo, assim. Deu a liberdade. Aí eu resolvi acabando optando pela veterinária. Entendi. Até porque, assim, ele tava lá em Uberaba e não adaptou com a agronomia. Eu falei, não tem problema. Então, resolve o que você quer fazer que a gente vai apoiar. E se ele tivesse falado que ia fazer a faculdade de música, Paulinho? Não teria problema nenhum. Você põe a sanfona na mão dele e pronto? Põe a sanfona na mão dele, deixa eu tocar. Bom não tem problema, não. Muito bom. A gente tem que deixar eles à vontade também, porque meu pai sempre deixou eu e a minha irmã muita vontade em escolher o que a gente queria e tudo. Né? Cada um foi para uma coisa diferente, mas assim, eles sempre apoiaram nós, né? Se a gente puder dar o melhor para os filhos, que é o estudo, a educação, nós vamos dar, independente do que eles escolherem. Eu só acho que tem que ter uma formação. Sim. Isso a gente cobra porque hoje as coisas não são fáceis. E se você tem um negócio que pode ser seu e você abraçar aquilo ali, as coisas caminham, eu tenho certeza que vai ser sucesso. E do nosso negócio depende das próximas gerações, né? E por falar em próximas gerações, Paulinho, qual é a mensagem que você deixa agora para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, né, baseado no que você já viveu e no que você espera do futuro, tanto na questão que você vive no seu dia a dia, como o futuro do país? Como é que você pensa nisso? Então, França, a coisa que eu gosto muito de falar é sempre aquilo. Faça aquilo que você goste. Faça com amor. Se você não puder fazer aquilo que você gosta, né? Faça com boa vontade. Porque as coisas mudam repentinamente. O mundo hoje é rápido. Hoje você está numa coisa, amanhã você está em outra. Eu achei que eu não fosse entrar para a agricultura e entrei, foi numa velocidade muito grande. Já estou querendo expandir, né? Então as coisas evoluem muito rápido. E uma coisa muito importante, Francis, que eu sempre falo: estude, busque informação. A informação é o que você vai levar para o resto da vida. A única coisa que não te tiram da sua vida é o conhecimento. É verdade. Ninguém vai te tirar o que você já aprendeu. Isso você vai levar, né? E no agro eu sempre falo uma coisa: o agro é uma atividade muito difícil, não é fácil, né? A gente tem muitas adversidades, mas você pode prestar atenção, você está no ramo aí, você está entrevistando as pessoas do agro, você não vê ninguém
apoiar em pessimismo. Todo mundo confia, acredita, acorda cedo. Você não vê ninguém ficar reclamando. Todo mundo pode estar com dificuldade, mas você não vê reclamações. A pessoa dorme hoje chateada, mas amanhã cedo ela levanta, é outro dia. Isso é o mais importante. E eu sempre falo uma coisa, na pecuária, tem um ditado que eu acho muito bacana, que é, a pecuária, especificamente a pecuária constrói amizades e une famílias. Então isso que eu acho que é o mais bonito, entendeu? Essa união. Em outras classes, em outras atividades, a gente vê o cara querendo destruir o outro. E no agronegócio não, é um apoiando o outro. Você está aí, você está vendo aí a questão do cooperativismo, do sindicato, das associações, né? Essa questão do cooperativismo, do associativismo, isso aí é formidável, né? Eu sozinho lá dentro da minha fazenda, eu não dou conta. Eu preciso de um apoio, de uma instituição organizacional que me ajuda os processos, né? Então, sozinho nós não vamos a lugar nenhum. O setor do agro, a gente pode considerá-lo como um corpo, né? A gente tem cabeça, membros, tórax, e cada um tem uma função diferente, né? Cada parte do nosso corpo tem uma função diferente. Então, se eu não posso, por exemplo, eu sou produtor rural, e eu não posso estar na diretoria de um sindicato, né, como você faz parte, mas eu posso ajudar financeiramente. Eu posso, numa manifestação, marcar presença. Marcar presença, exatamente. Né? Então, de alguma forma, alguém pode participar de uma associação, de um sindicato, de uma cooperativa e somar força para que aquele corpo inteiro ali funcione o mais perfeito possível. Hoje, por exemplo, tem produtores que estão longe, que são associados no sindicato, que uma mensagem que ele manda para nós, você já vê o que ele está precisando. Ele está precisando de um apoio aqui na área jurídica, na questão ambiental. Olha, estou com um negócio aqui, questão trabalhista. Então, hoje, o mundo está muito prático. Está fácil de você ajudar, de você ser ajudado. Basta a gente querer, né? Que a gente está aqui para ajudar e ser ajudado. Porque sozinho nós não vamos em lugar nenhum. Essa é a grande vantagem hoje, né, disso tudo. Né? Dentro de um cooperativismo, nós somos todos iguais. O pequeno tem voz, o médio, o grande. Né? E é isso que é importante. Nós definimos o que cada um pode fazer, o que cada um pode contribuir. É isso que é bacana no sistema todo. É verdade. Bom, quero então agradecer sua participação no Paracatu Rural de uma forma diferente hoje, né, Paulinho? Apesar que a gente não para de falar de jeito nenhum, toda vez a gente proseia, vai e volta nessas questões todas. Mas hoje você conta um pouquinho do seu dia a dia, né, da sua questão familiar, pessoal. Com o netinho aqui, o Paulo Ribeiro de Mendonça Neto. Obrigado por ter participado, Paulinho. Eu agradeço. Ô Neto, você tem mensagem para deixar para os nossos ouvintes aí? Do que você já aprendeu até hoje. Você tem quantos anos? Eu tenho 19. 19 anos? 20 agora em outubro. Muito bom. Qual é a mensagem que você deixa aí para a turma? Deixar uma mensagem aqui para investir um pouco mais na educação, acreditar mais nos sonhos, investir nessa área, né, da agricultura, da pecuária, que é uma área que traz muitos resultados, né? Você é feliz no que faz? Muito feliz? Muito feliz. Não é porque tá na frente do pai, não? Não. Eu acho que ele não iria mexer com outra coisa também, não. É, né? Acredito que não. Você viu isso desde pequeno? Ele gosta desde pequeno. Que desde bacana. Pequenininho. Toda a vida carregando um saco de sal, andando atrás na caminhonete. Então, assim, é gratificante, né? Você tem alguém que gosta daquilo que você gosta. Facilita um pouco a sua rotina, né? O seu cotidiano. E é isso aí. Acredite nos seus sonhos que sempre as portas abrirão lá na frente. Com certeza. E ó, o principal é o de cima aí, que nos dá essa alegria da gente ter saúde, ter vida, ter essa natureza maravilhosa de convívio. E eu quero, até no último dia meu de vida, se Deus quiser, tá lá, dentro do agro. Muito bom. Obrigado, Paulinho, pela sua participação, Eu que agradeço. ter recebido a gente aqui. Eu que agradeço, sucesso para você que é um cara iluminado. Muito obrigado pela oportunidade de sempre nos estar recebendo lá no programa, falando um pouco sobre o agro. Tamo junto sempre. Isso aí. Obrigado, Netinho. Ah, sim.
Gente, e o Paracatu Rural termina aqui, mas você sabe, né? A gente vai estar sempre trazendo mais alguém aqui envolvido no agro para prosear com a gente, para contar um pouco do dia a dia, você aprender de verdade o que o agro significa para o mundo, não é só para o Brasil, não. Deus abençoe vocês, até o próximo. Tchau, tchau. Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural.